Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma deliciosa receita com recheio de calabresa e queijo. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque esse vídeo está cheio de dicas e segredinhos. Vamos lá para o passo a passo da nossa produção? Para o recheio do nosso salgado, eu vou precisar de 250 gramas de queijo mussarela, uma colher de sopa de orégano e aqui eu tenho 200 gramas de linguiça calabresa. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que eu fiz para que ela ficasse assim. Porque se eu pegar a linguiça calabresa desse jeito que ela está aqui, remover a capinha e colocar no recheio do salgado junto com o queijo mussarela, vai ficar gorduroso. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo para que ela fique desse jeito. Agora que você já sabe como que eu fiz para que a linguiça calabresa ficasse assim, é uma ótima dica, né, pessoal? Elas ficam bem sequinhas. Olha só. Tirei bastante gordura e ainda ficou um pouco aqui. Eu vou colocar uma colher de sopa de orégano. Apenas uma colher, tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal. Nosso recheio já está pronto. E esse recheio, ele é uma maravilha. Ele é muito prático, fácil e saboroso. Agora vamos fazer a massa. Para a massa do nosso salgado, vamos precisar de 500 ml de caldo. Aqui no liquidificador, eu tenho 200 ml de leite. Eu quero que vocês escrevam a dica aí no seu caderninho. Se eu colocar aqui no liquidificador 500 ml de líquido e colocar a cebola, quando eu bater, o volume aqui vai aumentar. Aqui eu tenho uma cebola pequena, em média 70 gramas de cebola, tá bom, pessoal? Eu vou colocar aqui no liquidificador e vou colocar água. Não vou colocar até 500 ml. Eu só vou completar aqui 500 ml depois que eu bater a cebola no liquidificador. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de tempero completo. E você pode usar aí a marca de sua preferência. Agora eu vou bater. O nosso caldo já está batido aqui. Deixa eu ver. Não deu 500 ml. Eu vou completar aqui. Pronto. Agora eu tenho 500 ml de caldo de cebola. E aqui eu tenho 50 gramas de margarina com 80% de lipídios. Você tem que colocar uma margarina com 80% de lipídios, porque se você não colocar uma margarina com 80% de lipídios, a massa vai grudar em suas mãos. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo sem fermento e eu vou peneirar essa farinha. Tem farinha de trigo que eu compro, pessoal, e não vem com gromos, mas essa veio cheia de gromos. Aí eu peneiro. Olha só. E agora eu vou levar esse caldo para ferver. E eu só posso colocar a farinha de trigo depois que esse caldo estiver fervendo. O nosso caldo já está fervendo. E agora eu vou passar uma dica de ouro para vocês. Desligue o fogo. Essa dica é de ouro, principalmente para você que está começando a fazer salgados. Tire a panela da boca do fogão e coloque a farinha de trigo toda de uma só vez. Não se preocupe com essa aparência aqui, tá? Continue misturando. Você só vai levar para o fogo depois que essa farinha de trigo aqui estiver toda envolvida no caldo. Prontinho, pessoal, a farinha de trigo já está toda envolvida aqui, ó, no caldo. Agora eu vou levar para o fogo, no fogo baixo, e vou cozinhar por 5 minutos.
A nossa massa já está soltando aqui do fundo da panela e agora eu vou levar para a bancada. Se você não tiver experiência, espere a massa esfriar um pouco. Só pegue na massa depois que ela estiver em uma temperatura que você consiga pegar. E o rolo aqui, ó, ajuda você a esfriar bastante a massa aqui. Gente, essa massa é maravilhosa. O sabor dela é assim, nota 1000. A massa aqui, pessoal, ela já está em uma temperatura que eu consigo pegar. E esses pontinhos que vocês estão vendo aqui é do tempero completo. Prontinho. Olha só que massa linda. Perfeita, né? Agora eu vou abrir essa massa no rolo e vou cortar com o modelador de salgado meia lua. E a espessura dessa massa, pessoal, é aquela dica que eu já falo sempre aqui pra vocês. É a mesma do palito de churrasco, a espessura aqui. Observe que eu coloco e ela corre aqui, ó, o rolo. Então, para que você tenha noção aí, eu uso isso sempre como referência para que você tenha noção aí, tá bom? Eu vou modelar o salgado em formato meia-lua, com esse modelador aqui, de pastel. Eu vou usar esse para cortar e esse para modelar. A sobra da massa você junta e faz tudo novamente. Eu gosto de fazer esse salgado bem recheado, sabe, pessoal? Eu coloco 3 colheres. E esse modelador aqui, em formato meia-lua, famoso modelador de pastel, né, pessoal? Que todo mundo conhece aí. Ele é vendido em lojas que vendem produtos para festa. Eu aprendi a usar não tem nenhum ano. Eu não sabia que o lado do corte era esse aqui. E eu já falei isso aqui no canal. E deixa eu mostrar para vocês por que eu corto um maior e modelo com o menor. Porque quando eu termino de cortar, a massa encolhe. Olha só. Pronto. Esse mesmo modelador aqui que eu cortei, se eu pegar a massa e colocar aqui, observe que ela já vai descer, tá vendo? Se você não fizer isso, ó, ele não vai fechar. Então, você tem que fazer isso daqui. Então, para evitar de estar fazendo isso daqui, eu faço o seguinte, eu corto com maior. Mas já que eu já cortei esse aqui, né? Deixa eu terminar aqui. Olha, tá vendo? Você tem dificuldade, você tem que puxar bastante a massa. E sabe com quem eu aprendi a cortar com o fundo maior e modelar com o menor? Com vocês. Foi uma seguidora que falou, Edva, use o corte maior. Então, pessoal, é uma troca de informações. Tudo aqui no canal que eu passo para vocês, eu entendo que é uma troca de informações. Eu não sei de tudo, estou em constante aprendizado e aprendo muito com vocês. E agora, outra dica para você escrever no seu caderninho.
esse salgado aqui, ó, ele está com ar. E essa dica, ela é muito, mas muito importante. Pelo amor de Deus, escreva isso aí no seu caderninho. Uma das coisas que faz com que os salgados estourem é o ar dentro. Isso daqui, ó, se eu colocar esse salgado para fritar, ele vai estourar. Isso é muito perigoso. Você tem que fazer isso que eu fiz com esse, ó. Amassei desse jeito aqui. Então, você vai fazer isso, ó. Eu senti que saiu o ar, que chega, ela flotou aqui, ploft. Isso daqui é queijo parmesão. E para que ele fique assim, ó, nessa textura, parecendo um palitinho, eu passo no lado mais fino do ralador. Eu costumo comprar assim, em pedaços, para dar esse acabamento nos salgados, sabe, pessoal? Fica um charme. Pessoal, quando eu uso o queijo parmesão para empanar os salgados, eu faço uma misturinha. Essa misturinha eu costumo fazer com creme de cebola. Creme de cebola. Só que esse daqui eu não vou fazer com creme de cebola, porque a massa já tem cebola. Para não ficar um gosto forte de cebola, então vamos balancear aqui. Eu vou fazer a misturinha apenas com água e farinha de trigo. Não precisa colocar o sal, porque o queijo parmesão, ele já tem sal suficiente aqui. Se você for fazer uma grande quantidade, você bate no liquidificador, tá bom, pessoal? Eu vou deixar a receita da misturinha na descrição do vídeo para vocês. É simples, é só isso aqui, pessoal. Simples, simples. A textura aqui da misturinha é como se fosse de uma vitamina de frutas. Olha. Essa misturinha aqui, ela é perfeita, porque ela cria uma crosta no salgado que fica assim, maravilhoso. Ele fica assim mesmo, viu, pessoal? Bastante envolvido aqui com a misturinha. Aqui, você faz uma caminha e coloca e faz isso. E ele fica lindo assim, olha só. Perfeito, né? E agora eu vou fritar. E para saber se a temperatura do óleo está correta, use uma colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Pessoal, ele solta um pouco do queijo assim, tá? Não se preocupe com isso não, que isso é normal. Pessoal, que salgado maravilhoso. Pessoal, não, nota 1000, a massa, assim, vocês precisam sentir esse sabor. Essa crocância, sabe? Essa casquinha aqui, é muito bom. E quando você for organizar nas embalagens para entregar ao seu cliente, use luvas. E agora, pessoal, é só colocar a tampa, fazer aquela foto linda e entregar ao seu cliente.
Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro e lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!